Oi, queridos alunos e alunas. Todos estão bem? Espero que estejam todos bem preparados para começarmos a nossa aula de hoje. Então, vamos dar início à nossa aula do dia 19 de agosto. Vamos então começar a aula de hoje. Vamos olhar o nosso calendário. Bom, ontem foi dia 18, né? Quarta-feira. Se ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira, dia 19 do mês de agosto do ano de 2021. E a nossa data, ela fica assim, ó. Já tá aí, 19 de agosto de 2021, certo? Bom, e hoje, como é quinta-feira, nós já vamos estar falando da nossa aula de hoje, né? As atividades de hoje e de amanhã. Sexta-feira, certo? Amanhã não vai ser sexta-feira, dia 20. Então, amanhã vocês vão receber as videoaulas de educação física. Então, amanhã é a videoaula de educação física com as atividades da professora Luciane, certo? Não se esqueçam de estar assistindo e fazendo também as atividades de educação física. Combinado? Bom, e esta semana nós estamos falando sobre o que mesmo? Sobre o folclore, na verdade, que nós comemoramos no dia 22 de agosto, né? E nós estamos falando muito sobre esse tema, né? Nós já estudamos lendas, na verdade, os personagens do folclore, falamos sobre trava-línguas, na verdade, nós vamos aprender mais algumas coisas aí, combinado? E na nossa atividade de hoje, nós vamos fazer uma produção escrita. Olha só que legal, ó. Essa é a atividade que vocês vão receber. Observe a imagem abaixo e crie uma história curta sobre essa imagem. Então, o que nós podemos observar nessa imagem aqui? O Chico Bento, não é? O Chico Bento tá com a vara de pescar. E quem que ele pescou? A Yara, né? E ela não tá feliz, né? Ela não ficou nem um pouco feliz com essa história. Então, nós vamos fazer um texto, uma historinha curta, sobre o que você está vendo aí nessa imagem. Você pode usar a sua criatividade, a sua imaginação para inventar uma historinha, certo? Aqui a professora até deixou aqui o espaço, né, para vocês escreverem, não esquecendo que toda história tem que ter um título. Mas para que vocês possam fazer essa produção, a professora trouxe algumas dicas para vocês. Aqui, produção de texto. Primeiro tem que ter um título. Um título, um nome para sua história. Você vai colocar lá o título que você quiser que vier à sua cabeça, né? Como nós estamos falando do Chico Bento e da Yara, você pode pensar num título bem legal sobre essa história. Combinado? E toda história, todo texto, ele tem que ter início, meio e fim. E no início a gente tem que pensar em alguns pontos importantes. Quando aconteceu a história? Onde? Quem? Quem está participando da história? No nosso caso, é o Chico Bento e a Yara, não é verdade? Bom, características, como, né? Como que são esses personagens? Para algumas ideias e algumas sugestões para a gente iniciar, a gente pode começar o texto assim, ó. Certo dia, um belo dia, há muito tempo, certa vez, era uma vez é usado muito em contos de fadas, não é verdade? Bom, como esse é um texto seu e você vai escrever com as suas ideias, você pode começar. Certo dia, um belo dia, é uma sugestão que a professora está dando, mas você pode usar qualquer um desses daqui, ó. Um belo dia, quando, né? Foi lá em um belo dia. Onde? Né? Então, um belo dia, o Chico Bento estava lá na sua casa, lá na fazenda, porque o Chico Bento não mora lá na fazenda. Não é verdade? Então, ó, já responde o onde. E resolveu sair para pescar no rio. Então, aí já teve todo um início, né? Certo dia, um belo dia, certa vez também, dá certo. Para vocês iniciarem esse texto. O Chico Bento estava em sua casa, na fazenda, resolveu sair para pescar.
certo? Meio. O que aconteceu? Como aconteceu? Então, o que aconteceu, né? Agora que nós vamos na história e explicar o que aconteceu, né? Com o Chico Bento e a Yara, né? Então, né? Pode ser um início ali do meio da sua história. De repente, foi quando, em seguida, nesse momento. Então, Chico Bento saiu para pescar no rio. Foi quando jogou a sua vara de pescar, né? E ficou esperando durante horas e horas. Assim, são sugestões que a professora está dando. Mas você vai usar as suas ideias, combinado? Ficou lá, expirando, até que fisgou alguma coisa, né? Então, o que aconteceu, né? Então, você já está explicando o que aconteceu. O Chico Bento estava lá, expirando, ele fisgou alguma coisa. E começou a puxar rapidamente, né, a linha da sua vara de pescar. E aí, você vai chegar no fim. Conclusão, encerramento, não é verdade? Por fim, finalmente, dessa forma, por fim, o Chico Bento conseguiu fisgar um peixe. Mas, quando ele olhou, era quem? A Yara, né? Então aí você vai usar a sua criatividade, vai usar a sua imaginação. E o que aconteceu quando ele fisgou a Yara? Aí o Chico Bento ficou como? Ele ficou assustado, né? E devolveu a Yara na água? Ou o Chico Bento ficou muito feliz, né? Com essa imagem aqui, ó. Você pode dizer isso também, porque a história é sua, você vai usar as suas ideias. O Chico Bento ficou muito feliz e começou a mostrar a Yara para todos os seus amigos. A Yara, que não estava muito contente, conseguiu fugir do Chico Bento e foi embora e voltou para o Rio. Então, quer dizer, essas são só as ideias que a professora está dando, mas você pode criar as suas, né? Ou quando o Chico Bento fisgou a Yara e ficou tão assustado, e aí resolveu deixar a Yara embora, né? E os dois ficaram amigos, né? Também é uma sugestão, mas quem vai escrever o texto e usar as suas ideias é você, combinado? E aqui a professora colocou mais umas dicas aqui de produção textual. Não se esqueçam, aliás, lembrem-se que o texto ele tem começo, meio e fim. Então, essas aqui são algumas ideias para você colocar no começo. Ó, era uma vez, quando é um conto de fadas, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, numa festa, um belo dia. Dá para vocês começarem o texto. Lá no meio, o que aconteceu? Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de, são ideias, tá? Vocês podem aproveitar no texto de vocês. E o fim foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, dessa forma, nesse caso, assim. Todas são ideias e sugestões para vocês colocarem no texto de vocês. Mas a professora quer lembrar aqui que você vai colocar as suas ideias. Combinado? É a sua criatividade. Você vai escrever o texto da forma que você conseguir, com as suas ideias. A professora falou, né? Mas são só sugestões, para que você consiga, a partir das ideias que a professora deu, fazer o seu texto, com as suas ideias, combinado? Bom, não se esquecendo que precisa do começo, meio e fim, e antes de tudo ele tem que ter um título, certo? Bom, eu vou ficar aguardando, ansiosa para ver as produções de vocês, combinado? E depois, por fim, quando vocês terminarem, dá para fazer um belo colorido aqui, não dá? Bem criativo, bem legal. Continuando a nossa aula, nós vamos para a atividade de matemática. São alguns probleminhas. Bom, vamos ler o primeiro. Saci tinha 48 gorros, mas perdeu em suas andanças 12. 12 desses gorros, desses 48 gorros, ele perdeu 12. Então, o que ele vai fazer? 48 menos 12, porque ele perdeu. Se ele tinha perdeu, então ele vai fazer uma continha de menos. Ele vai tirar, certo? Lembrando que unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Vocês lembram na aula de ontem que a professora explicou? Lembrando da parte que a unidade fica debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, certo? Lembrando também que cada probleminha precisa de uma resposta. Quantos gorros ele perdeu? Então, você vai responder, o Saci perdeu, né? Aí você vai registrar quantos gorros que ele perdeu.
Próximo probleminha. Yara tinha 240 colares em sua caixinha de joias. Ela deu para Ariel 40. Então, quer dizer que ela tinha 240 e deu 40. Se ela deu, significa que ela vai tirar, fazer uma continha de menos, ela vai subtrair, certo? Vocês vão fazer a continha, lembrando que sempre unidade bate unidade, dezena de bate dezena, centena de bate centena. Dessa quantidade, bom, então ela deu 40 dessa quantidade. Com quantos colares ela ficou? Então você vai responder, Yara ficou, né? Com quantos colares que a Yara ficou? Último probleminha. Em um certo povoado haviam 150 homens. Yara enfeitiçou 140 deles. Então tinham 150. 140 foram enfeitiçados. Então, você vai tirar desses 150, você vai tirar 140. Para saber quantos homens ela enfeitiçou, certo? 150 menos 140 para saber o que restou. É verdade? Então, quantos homens ela ficou restando? Certo? Então, você vai fazer 150 menos 140, lembrando que a unidade, barra de unidade, dezena de barra de dezena e centena de barra de centena. Combinado? Bom, em seguida, seguindo a nossa aula, nós vamos falar sobre os cuidados com o próprio corpo. Nós vamos falar na nossa aula de ciências de hoje, os cuidados com o próprio corpo. Então, para a gente falar sobre isso, nós vamos falar, sim, sobre alimentação saudável, né? Que nós já falamos em nossas aulas, né? Para a gente cuidar, para a gente ter uma boa saúde, a gente tem que ter uma alimentação saudável, com muitas frutas, verduras, não é verdade? Uma alimentação saudável, evitando doces, chocolates, salgadinhos, né? Que não é proibido comer, mas a gente come de vez em quando, na verdade, e não pode substituir uma refeição, como por exemplo o almoço, por um chocolate. Não, na verdade, nós temos que lembrar sempre de ter uma alimentação saudável. Praticar exercícios físicos, né? E cuidar da higiene do nosso corpo. Bom, então vocês vão receber em casa essa atividade aqui, ó. Escreva os nomes das guloseimas que aparecem na imagem. Olha só quantas guloseimas, né? Então aqui tem bolo, sorvete, tem melancia, tem sanduíche, tem milkshake, bolinho. Então vocês vão escrever aqui, ó. Certo? Bom, e aqui vem as adivinhas. Quem gosta de adivinhas, né? Que também fazem parte do nosso folclore. O que é o que é? Vamos ler a primeira. Um mundo verde, onde a terra é vermelha e os habitantes são pretinhos. É esse aqui, ó, é a melancia. Que legal, né? Letra B. Muitas moças num castelo, vestidinhas de amarelo. Qual que é a fruta que tá toda de amarelo? É a banana. Letra C. Salta, dá um espirro e vira do avesso. É a pipoca. Essa todo mundo gosta, na verdade. Bom, continuando aí, nós vamos agora falar das nossas atividades do dia 20, sexta-feira. Vocês estão lembrados que a professora falou que hoje nós vamos estar estudando as atividades de quinta e de sexta. Então, hoje a professora já vai explicar as atividades já de sexta-feira, do dia 20. Para que na sexta-feira você receba somente as aulas de educação física. Combinado? Bom, então essa é a primeira atividade que nós vamos fazer. Complete os textos com o apoio das palavras. Então, aqui a gente tem um textinho sobre o saci, sobre o curupira e sobre o lobisomem. Aqui a gente tem um banco de palavras que vocês vão consultar para responder cada um desses espaços que estão faltando. Você vai lá e completa com a palavrinha. Então, este é o saci. Aqui, ó. Saci. Aí, quando vocês forem achando as palavrinhas, você pode riscar ou circular ou colocar um pinguinho, só para saber que você já usou, porque fica mais fácil, né?
você já saber as palavras que você já usou, para você olhar somente para as palavras que você ainda não usou. Ajuda, na verdade? Então, saci. Você vem aqui e escreve o saci. Ele é um menino muito... Aí a gente vai vir aqui e vai procurar. Ele é um menino muito o quê? Levado. Então, você vem cá e escreve levado. Que adora fazer travessuras. Aí você vem aqui e escreve travessuras. Com as pessoas. O saci usa sempre um... O que ele usa, gente? Sempre é um gorro. Então, você vem cá e escreve gorro. Gorro vermelho na cabeça. Ele vive com um... O que ele vive com um na boca dele? O que ele usa, gente? Cachimbo. Então, ele vive com um cachimbo na boca. E, além disso, ele tem uma... O que ele tem? Somente uma. Ele tem somente uma perna. Não é verdade? Somente uma perna. Aí você vem cá, olha, escreve. Uma perna só. Aí as que você for usando, você pode ir marcando, pode riscar assim, ó, passar um risquinho para você saber que você já usou, combinado? E assim por diante, vocês vão fazendo do curupira e do lobisomem, sempre consultando o banco de palavras, combinado? E na atividade de matemática, ajude o saci a encontrar o seu outro cachimbo, pulando com uma perna só, apenas nos números pares. Vocês se lembram dos números pares? Colorindo por onde ele passar. Então, vou dar uma dica para vocês, ó. O primeiro número par, ó. E aí, você vai pintando. Aonde tiver um número par, você vai seguindo e pintando e levando o saci até o seu cachimbo. Combinado? Terminando, vocês podem pintar o saci, pode pintar o cachimbo, certo? E aqui, por último, escolha 2 números da atividade anterior e escreva por extenso. Então, você vai escolher 2 números, pode ser qualquer um, escreve o número e na frente você vai escrever o nome do número, ou seja, você vai escrever por extenso. Combinado? Qualquer dúvida pode enviar mensagem para a professora, tá? Eu espero as fotos das atividades. Um grande abraço e até a próxima aula.